Então, pessoal, boa noite. Meu nome é João. Eu, juntamente com a professora Stephanie, a gente está dividindo essa matéria, né, de matemática financeira. Semana passada, a professora Stephanie já introduziu, né, basicamente, os principais objetivos desse curso e falou bastante, né, a respeito ali do principal assunto desse curso. Desse curso são as taxas de juros simples, composta, fluxo de caixa, entre outros conceitos, né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a avançar um pouco mais nesses conceitos e ver algumas utilidades bem práticas desses conceitos no dia a dia, né? Principalmente para quem vai ali empreender, vai tomar um empréstimo para fazer algum tipo de investimento, vai fazer um investimento em si, né, em alguma aplicação financeira, seja aí uma poupança, uma renda fixa, enfim, uma renda variável, etc. Então, vamos usar a matemática como ferramenta, né, para que a gente possa tomar melhores decisões com relação a qual investimento fazer, dizer assim, qual o tempo de retorno desse meu investimento, e assim sucessivamente, tá certo? Então, esse aqui vai ser o foco aí da nossa aula, né? Então, nossa aula aí, o título dela é Métodos de Análise e Seleção de Alternativas de Investimento. Então, repara que chega aí de tomar decisões equivocadas, chega de se precipitar num investimento, uma decisão baseada somente na emoção, e vamos usar matemática, né, que é fria, calculista, preto no branco, para a gente poder fazer uma análise ali do investimento que a gente vai fazer, certo? Seja para o nosso negócio, seja aplicação financeira, enfim, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, nessa aula, o que a gente vai ver? Os 4 principais pontos, né? O primeiro, conceito de valor presente líquido, né? Que a gente vai ver que a ideia é de trazer um valor do futuro ao preço do presente, para a gente ter uma ideia melhor do quanto o investimento vai render, não em valores futuros, mas no tempo presente, tá certo? Taxa interna de retorno, certo? Que seria uma taxa interna que deve superar uma taxa mínima, né? Para que faça sentido um investimento ser viável do ponto de vista financeiro. O conceito de payback está relacionado ao tempo, né, de retorno do investimento que você fez. E também a gente vai ver sistemas para pagamentos de empréstimo, certo? E entra ali sistema americano, sistema francês, e outros sistemas também, né, de amortização contínua, mista, enfim, bastante conteúdo aí nessa aula, tá certo? Então, quais são os principais problemas que a gente visa responder nessa aula, né? Primeiro, como avaliar o retorno que o investimento pode proporcionar aos investidores. Imagina você tem ali uma aplicação financeira, como você avalia o retorno que esse investimento pode proporcionar. Como verificar se o projeto está proporcionando lucro ou prejuízo. Então, imagina você ali com uma empresa, tem um projeto, como você verifica se esse projeto está dando lucro ou prejuízo, né? Qual a rentabilidade do capital investido num determinado projeto, quanto tempo é necessário para recuperar o capital investido. Então, imagina ali que você investiu um determinado valor, qual o tempo, né, quantos meses ou quantos anos eu recupero esse valor que eu investi, certo? E como podem ser saudados os empréstimos de capital realizados a juros compostos. Então, você tem ali um capital aplicado, rendendo, né, seguindo a dinâmica de juros compostos. Como que a gente pode saldar esse empréstimo, né? Quais são os sistemas de amortização que a gente tem, os sistemas de empréstimos que a gente tem, tá certo? Qual é o melhor, né, em determinada situação, tá bom? Então, esse tipo de problema aí que a gente vai resolver. O primeiro conceito que vai servir de referência para vários outros conceitos nessa aula, essa ideia da taxa mínima de
atratividade, ou também, como a gente pode ver aqui, ó, vou colocar em vermelho, né? Também denominada aqui taxa mínima atrativa de retorno, certo? Então, que a gente vai simplesmente abreviar por essa sigla aqui, TIMAR, tá certo? Então, essa taxa mínima, né, ela visa, né, vamos dizer assim, avaliar a viabilidade, tá certo, de uma alternativa de investimento, beleza? Então, pensa que essa taxa mínima ali vai ser a taxa mais padrão possível, de maneira que eu não tenha prejuízo, tá certo? Só que essa taxa mínima, né, atrativa de retorno, essa TIMAR, ela não tem uma forma exata de ser calculada. Tem várias variáveis que compõem o cálculo dessa TIMAR. E ela vai variar ainda de empresa para empresa, de projeto para projeto. Então, imagina que na mesma empresa tenhamos 2 projetos diferentes. A gente pode ter uma taxa mínima para um projeto e uma taxa mínima completamente diferente para um outro projeto, tá certo? Mas pensa que é uma taxa de juros mínima para avaliar se um investimento é viável do ponto de vista financeiro ou não, certo? Basicamente é isso. Para vocês terem uma ideia, né, os aspectos que influenciam a decisão do cálculo dessa TIMAR são esses aqui. Isso aqui são só alguns aspectos, certo? A disponibilidade de recursos, se tem recurso disponível ou não, o custo desses recursos, qual a taxa de juros paga no mercado por grandes bancos ou por títulos governamentais, para o montante de dinheiro envolvido. Então, imagina, por exemplo, que a gente leva em consideração aqui a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, certo? Como que ficaria, né? O quanto essa taxa de juros influencia nessa taxa mínima que a gente pretende calcular. A previsibilidade do fluxo, do quanto que entra e quanto que sai, né, do fluxo desse projeto. O horizonte de planejamento do projeto, se estamos fazendo um projeto para curto ou longo prazo. As oportunidades estratégicas que o investimento pode oferecer, a aversão ou a propensão ao risco, e repare que cada investidor tem uma aversão ou uma propensão a risco, isso vai variar de pessoa para pessoa, então repare como que quer dizer, quantos aspectos existem que podem influenciar nessa TIMAR, essa taxa mínima de atratividade de retorno, né? Então, da para frente que a gente for fazer, a gente vai supor que existe já essa taxa mínima e a gente vai construir outras ideias em cima desse conceito, tá bom? Então, ele é chave no que a gente vai desenvolver daqui para frente, tá? Então, um primeiro método que a gente tem aqui para comparar investimentos, para verificarmos se um investimento é viável ou não, é o método do valor presente líquido. Basicamente, né, se você quiser dar uma pausa aqui nessa tela, né, para ler, mas basicamente a ideia é a seguinte: você tem um investimento, imagina que você, o professor Stephanie ensinou para a gente, né, na última aula, imagina que a gente tem aqui o nosso fluxo de caixa de um determinado projeto, onde a gente teve uma saída aqui na data zero, certo? Um X aqui, e nós tenhamos várias entradas, tudo bem? N entradas, não importa qual a quantidade dessas entradas. Por exemplo, a gente pode pensar que você emprestou dinheiro, você vai tendo os retornos mensais ou anuais de teu dinheiro, tá certo? Essas são as entradas a partir de um capital inicial que você emprestou, tá tudo bem? Então, qual é a ideia do valor presente? Pode ser que você emprestou um dinheiro, seja para uma pessoa física, uma pessoa jurídica, não importa. Você emprestou esse dinheiro e sabe que daqui a 5 anos você vai ter, vamos supor, R$2.000 de lucro de dinheiro, tá? Mas repare que os R$2.000 lá no futuro,
corresponde aos mesmos R$ 2.000 no presente, concorda? Uma vez que a gente tem a desvalorização natural do dinheiro ao longo do tempo, que é a inflação, tá? Então, além de as variáveis, tá certo? Mas a principal delas é por exemplo, a inflação, que desgasta o valor do dinheiro, né? Então, a gente tem então que pegar esses R$ 2.000 lá do futuro e trazer aos valores atuais. Quanto que aqueles R$ 2.000 daqui a 5 anos representam em valores reais hoje, tá certo? A gente vai ter uma base muito melhor para poder tomar uma decisão de investimento, sabendo qual que é esse valor hoje, tá certo? Por isso o valor presente líquido, tudo bem? A forma da gente calcular o valor presente líquido é exatamente essa daqui que a gente vai chamar VPL, tá certo? Valor presente líquido. E a forma de cálculo do valor presente líquido é exatamente esse que a gente está vendo aqui, tudo bem? Basicamente a gente pegar cada uma dessas entradas X1, X2, X3, que acontece seja mensal, seja anualmente, a depender ali do período, e a gente vai dividir por uma potência de 1 mais esse I, tá certo? Onde esse I aqui nada mais é do que a taxa mínima que a gente viu anteriormente, taxa mínima de atratividade, essa nossa TIMAR. Tudo bem? Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai dividindo o valor das receitas que vão entrando aqui no nosso fluxo de caixa por 1 mais essa taxa, elevado ali a quantidade de períodos que esse dinheiro ficou rendendo, tudo bem? E a gente pega no final e soma todos esses valores. Da forma que talvez fica um pouco mais abstrato, né? Mas a gente pode fazer um exemplo para ficar mais claro, tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Antes da gente fazer esse exemplo aqui, eu vou explorar um pouquinho mais a fórmula, só um pouquinho de matemática aqui. Repara que o valor presente líquido, como a gente acabou de ver, ele nada mais é do que eu somar todas essas dadas que eu estou chamando ali por XJ e dividir por 1 mais a taxa mínima de atratividade, que é o nosso TIMAR, elevado a J, e eu vou somando esse J de 0 até N, né, onde N ali é a quantidade de períodos que esse investimento fica, tá? Repare, se todas essas entradas que aparecem aqui no nosso fluxo de caixa, X1, X2, X, etc., se todos eles forem iguais, ou seja, X1, X2, X3, etc., for igual, inclusive, enfim, só até aqui. E eu vou ter todas essas entradas iguais, certo? Então, repara que todos os valores que aparecerem aqui no numerador são iguais a um certo valor X que eu vou chamar aqui, porque ele não vai depender do tempo, né? Ele sempre, em cada período de tempo, vai estar entrando a mesma quantidade, tudo bem? Então, repara que, no fundo, esse meu valor presente líquido vai ser a soma de uma mesma quantidade dividido por 1 mais a taxa mínima de atratividade elevado a J, com J indo de 0 até N. Tudo bem? E repara que se esse X aqui não depende do J, não varia conforme o J varia, posso jogar ele fora do sinal somatório e eu vou ter a soma de 1 sobre 1 mais a taxa de juros elevado a J. Certo? J variando aqui de 0 até N. E eu posso usar aqui, porque para que cada um dos termos dessa soma aqui representa uma progressão geométrica, uma PG, certo? Então, a soma dos termos finitos de uma PG vai ser
esse x eu vou repetir. O primeiro termo, né, quando o J vale 0, é 1. Então, vai ficar 1 multiplica a razão, que é 1 sobre 1 mais i elevado a n. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais i elevado a n, menos 1 dividido pela nossa razão, 1 mais i, menos, certo? Simplificando aqui, a gente vai obter justamente, x eu repito, aqui em cima eu vou ter 1 mais i elevado a n, menos 1, dividido aqui por 1 mais i vezes o i. Certo? Isso aqui, basicamente, é resolvendo, né, simplificando essa expressão algébrica que a gente está vendo aqui, tá bom? Isso vai facilitar porque, em muitos exemplos, a gente vai ter que esse fluxo de caixa, né, as entradas do fluxo de caixa vão ser constantes, tá certo? Então, a formulazinha vai ser essa daí. Bem? Então, vamos lá. Esse exemplo, por exemplo, a gente tem, novamente, as entradas do fluxo de caixa como valores constantes, tá? Então, uma empresa, analisando a possibilidade de investir na aquisição de equipamento para automatizar o processo de embalagem no final de uma linha de produção, então, repara que esse é o problema que ela tem, tá certo? Ela quer automatizar certo processo, então você tem um determinado projeto envolvido aqui, você tem um investimento inicial previsto, que é da ordem de R$145 mil, tá certo? Então, repare que essa aqui vai ser a saída, um valor presente desse investimento, e espera-se obter economia de custo na ordem de R$38.250 durante 5 anos. Então, em cada ano, para que a gente aqui, ó, a gente vai deixar de gastar, a gente vai ter uma economia de R$38.250. Então, a gente pode pegar isso como entrada ali no nosso fluxo de caixa, tudo bem? Ao final desse prazo, os equipamentos estarão totalmente depreciados e deverão ser substituídos, tá certo? Aí, a gente vai estudar a viabilidade desse investimento, tá certo? Dentro desse prazo de 5 anos, tá? A depender da nossa taxa mínima de juros, tá certo? Que é a nossa taxa mínima de atratividade. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro cenário aqui. A nossa TIMAR é de 8%, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse investimento todo, trazer ele a valor presente líquido, e aqui a gente vai ter uma informação bastante relevante. Esse valor presente líquido, ele pode ser nulo, positivo ou negativo, certo? E a gente vai fazer uma análise em cada uma dessas situações. Se o valor presente líquido for negativo, significa que o investimento não é viável do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque se eu aplicar, né, sem correr esse risco, aplicar nessa taxa mínima de atratividade, né, que já é valor fixado, que no caso aqui 8%, eu vou ter um rendimento maior do que investir, fazer todo esse projeto, todo esse investimento que envolve um risco ali, tá certo? Por outro lado, se o valor presente líquido for positivo, então significa que ele que supera o investimento nessa taxa mínima de atratividade. Então, é viável do ponto de vista financeiro. E se ele for zero, significa que ele praticamente empata ali, na verdade, se for exatamente igual a zero, empata com a taxa mínima de atratividade. Então, não vale a pena correr o risco desse projeto. Vale a pena você pegar o investimento e colocar nessa taxa mínima de atividade que você já vai ter um retorno certo, pelo menos garantido, tá bom? Então, vamos estudar alguns cenários. Eu vou colocar aqui um cenário de 8% de TIMAR, depois eu vou aumentar um pouco
estimar aí para 8%, beleza? Então, vamos colocar aqui essa primeira situação, tá certo? Então, o valor presente líquido vai ser o seguinte, né? O capital inicial que a gente tem, que no caso aqui foi, a gente investiu 145 mil reais. Então, repara aqui, deixa eu ver se é 145 mil, exatamente, 145 mil. Então, a gente teve uma subtração no nosso caixa de 145 mil. Mas, agora, as entradas que vão acontecendo anualmente. Repara que o que se espera no nosso fluxo de caixa é economia de 38.250 todo ano. Então, 38.250 multiplica aqui. Agora eu vou usar aquela nossa formulazinha que a gente obteve anteriormente, tá? 1 mais I elevado ao tempo, que é 5 anos, menos 1, dividido aqui por 1 mais o I, aqui também elevado a 5, tá certo? Vezes o I, beleza? Não lembro se eu coloquei o tempo aqui em cima. Aqui, ó, esqueci do tempo, tá certo? Aqui, a gente tem o tempo aqui também, tá? Nessa fórmula que a gente acabou de deduzir. Beleza. Se a gente realizar esse cálculo aqui, repara que esse I, nossa, deixa eu diminuir um pouquinho a nossa, vou apagar um pouquinho aqui, porque esse I nosso ali é a nossa TMAR, tá certo? Que é de 0,08, que representa 8%, tá? Elevado a 5, menos 1, dividido aqui por 1 mais 0,08, elevado a 5, vezes 0,08. Lembrando que eu transformei em decimal para poder fazer as contas, então posso colocar 8 ali na nossa fórmula, tá certo? Porque vai dar um valor completamente diferente, né? Representa aqui 8% como decimal, 0,08, tá bom? Beleza. Se a gente realiza, então, esse cálculo aí, a gente tem um valor de um VPL, tá certo? De 7.721,16. Repara que é um valor positivo, tá certo? Valor positivo. Então, nesse caso, se a taxa mínima de atividade de retorno for de 8%, como o VPL deu um positivo, em alto, inclusive, então vale a pena eu fazer esse investimento. Certo? Agora vamos fazer um outro cenário aqui, onde a gente tem uma TMAR de 12%. Tá? Nesse caso, calculando aqui o nosso VPL, a gente vai ter ali uma saída de 135 mil reais, mais 5 entradas de 38.250. Usando lá a nossa formulazinha, né? Vai ficar agora 1 mais a nossa TMAR, que é a nossa taxa de juros, que nesse caso vai ser 0,12. Elevado a 5, menos 1. Tudo isso dividido por 1 mais 0,12, elevado a 5, vezes 0,12. Beleza? Então, repara que a gente vai ter justamente esse cálculo que é realizar. E se a gente fizer essa continha agora, tá certo? A gente vai obter um valor aí negativo, tá? Um valor de menos 7.117,31. Tá? Então, como deu um valor aqui negativo, significa que se a minha TMAR for de 12% ao ano, tá? Significa que não vale a pena correr o risco naquele investimento que eu pretendia fazer. Por quê? Porque se eu pego aquele recurso e coloco nessa taxa mínima de investimento, de 2% ao ano,
o resultado final, depois de 5 anos, vai ser maior do que o resultado esperado desse meu investimento que eu teria que fazer nesses equipamentos, certo? Então, não compensa, tá? Eu queria deixar aí para vocês fazerem ali, como exercício, colocar no lugar de um TIMAR de 12%, colocar um TIMAR de 10%, tá? Vocês vão ver que o VP tem um valor bem pequeno, bem próximo de zero. Então, nesse caso, ainda que a TIMAR seja de 10%, também não é a pena fazer o investimento, porque vai sair elas por elas, e se você investir nessa TIMAR, nessa taxa de 10% ao ano, você vai conseguir o mesmo valor sem correr o risco que você correria no investimento anterior, tá certo? Então, sempre que a TIMAR for, nesse exemplo aqui, for maior ou igual a 10% ao ano, não vale a pena fazer o investimento. Só vale a pena fazer o investimento nessa situação se a sua TIMAR for menor do que 10% ao ano. Ok? Bom, acho que se tiver alguma dúvida aí, pode me perguntar, tá, pessoal? Agora, uma outra pergunta que surge é o seguinte, né? Para eu ter no futuro um VPL de zero, um valor presente livre de zero, ou seja, seria assim o valor que hoje vale zero, tá certo? No meu investimento, de maneira, e isso é vantajoso porque eu vou saber exatamente o menor valor possível para eu não ter prejuízo no meu investimento, tá certo? Então, se eu sei qual é a taxa de juros que esse meu investimento vai ser submetido, que vai gerar um VPL de zero, significa que essa taxa de juros vai ser a menor possível, certo? Para que não tenha prejuízo, tudo bem? Então, como que eu posso calcular a taxa de juros? Então, aí entra o método da taxa interna de retorno, tá bom? Então, como que a gente abrevia aí a nossa taxa interna de retorno? A gente vai abreviar por TIR, com pouca criatividade aí, tá certo? Taxa interna de retorno. Então, ela é nada menos do que a taxa de juros que torna o valor presente dos recebimentos igual ao valor presente dos reembolsos no fluxo de caixa. Em outras palavras, é a mesma coisa que dizer que o nosso VPL vale justamente zero, tá bom? Então, a fórmula, repara que a dinâmica do fluxo de caixa continua a mesma, a gente vai ter uma saída e várias entradas que vão, vamos dizer assim, reembolsar esse meu valor investido, tá certo? Mesmo na situação anterior. Só que agora, repara que eu não estou preocupado em calcular o valor presente líquido. Eu estou preocupado em calcular a taxa de juros que eu devo submeter ao meu investimento. Em outras palavras, eu estou atrás dessa I aqui. Antes, a gente estava usando essa taxa de juros I ali como sendo a nossa TIMAR, tá certo? Só que agora eu quero descobrir qual é a taxa de juros que eu devo utilizar para fazer um determinado investimento, de maneira que eu não tenha prejuízo. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Repara que a fórmula do VPL, como nós vimos anteriormente, é essa, e a gente quer agora que essa taxa, esse VPL, vale justamente zero, onde essa taxa de juros que aparece aqui é a taxa interna de retorno. Tudo bem? Então, basicamente, é isso daqui que a gente tem. Repara que, nesse caso aqui, observando essa fórmula, pode ser uma tarefa extremamente complicada isolar essa taxa de retorno aqui, tá certo? Uma vez que a gente tem uma divisão, e aqui no denominador, a gente tem uma potência, certo? Envolvendo essa taxa de juros I, tudo bem? E a gente faz várias somas de parcelas desse tipo, tá? Onde vai variando aqui
tanto o numerador quanto a potência aqui no denominador. Tudo bem? Então, a forma como a gente calcula essa taxa interna de retorno, a forma que nós vamos usar aqui é uma forma, vamos dizer assim, algorítmica. Tá? A gente vai usar um algoritmo para aproximar essa taxa interna de retorno. Tudo bem? Vou ver um exemplo aqui só para a gente ter uma ideia desse cenário. Tá? Um empresário do setor imobiliário está estudando a viabilidade de investir na construção de um novo loteamento. O investimento inicial está estimado aqui em R$556 mil. Então, repara que esse valor aí de 556 mil é justamente o valor inicial que ele precisa investir, tá certo? Para esse loteamento. E ele espera aqui obter um retorno anual de quanto? Ó, de R$ 154.200 durante quanto tempo? Durante 5 anos, tá certo? Aqui nós vamos admitir que a TIMAR é 8% ao ano, e nós vamos verificar a viabilidade do investimento utilizando o método da taxa interna de retorno. Então, repare que para a gente verificar a viabilidade desse investimento, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma estimativa da nossa taxa interna de retorno, da nossa TIR, e a gente vai pegar esse valor e comparar com a TIMAR, tá certo? Se a gente tiver um valor maior, então vale a pena fazer investimentos. Se tiver um valor menor, não vale a pena, certo? Então, vai ser essa a forma que nós vamos usar ali para poder verificar a viabilidade desse investimento, tudo bem? Então, vamos lá. Como aqui são vários algoritmos, tá certo? Eu vou tentar passar de maneira mais rápida aqui, omitir um pouco das contas, tá? Mas pegar a ideia principal dessas contas aqui, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, só voltar depois do vídeo na gravação para entender melhor as continhas envolvidas, tá? Então, a taxa interna aqui de retorno, tá? É a taxa de juros que torna o VPL igual a zero, como a gente viu na definição, tudo bem? Então, vamos calcular aqui o VPL. Usando a fórmula do VL, a gente vai ter essa expressão aqui, já substituindo os valores, tá? Para que 556 mil é o capital inicial investido e 154.240 é o valor que ele espera obter, certo? Anualmente, ali de lucro. Jogando aqui na nossa formulazinha, né, repara que a única variável que a gente tem agora é o I, que é a nossa TIR ali, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar no lugar do I, da nossa taxa aqui, os próprios 8% ao ano, que é justamente a taxa, a TIMAR, que a gente viu aí no estado do exercício, tá? Se a gente calcula o VPL usando a taxa de juros como sendo a TIMAR, o que a gente obtém aqui, ó? Substituindo aqui no lugar do I o 0,08, que corresponde aqui ao 8%, tá? A gente vai obter 59.835, tá certo? Esse valor aqui de VPL, tá? Por outro lado, repara que o valor que a gente obteve foi um valor positivo, beleza? Então, a nossa taxa TIR aqui deve ser maior do que 8% ao ano, tudo bem? Dessa forma, a gente deve ali estimar um outro valor para a taxa, para essa nossa TIR, e aqui eu vou chutar um valor de 15% ao ano, tá certo? Vamos ver se o VPL passa a ser negativo nesse caso, tá? Então, se eu tenho um VPL positivo, acima da TIMAR, né? E aumentei essa taxa e obtive um valor de VPL negativo, significa que em algum momento, algum valor de taxa de juros,
eu vou ter esse VPL igual a zero, tudo bem? Então, jogando aqui 15%, então, jogando aqui no lugar do I o 0,15, que corresponde aqui ao 15%, aplicando ali a nossa fórmula, a gente vai obter justamente um valor negativo de menos R$ 38.963,60. Então, a ideia é justamente essa que eu acabei de dizer, né? O VPL agora é negativo, indica que a TIR aqui, ela tem que ser menor do que 15%, certo? Porque eu quero que o VPL seja zero, não negativo, tá? Então, é possível concluir que a TIR que a gente está procurando é um valor maior do que 8% ao ano, mas menor do que 15% ao ano, tá? É um valor aqui entre o 8 e o 15. E aqui a gente vê claramente, graficamente, o comportamento dessa situação, né? Quando a gente fez aqui numa taxa de 8% ao ano, a gente obteve um valor positivo de R$ 59.835,60. Quando a gente foi para 15% ao ano, a gente obteve um valor negativo de menos R$ 38.963,60. Tá? Então, com certeza, a gente vai ter que a nossa TIR vai ser algum valor entre o 8 e o 15. Tudo bem? Então, como que a gente pode obter pelo menos um valor estimado dessa TIR, dessa nossa taxa interna, certo? De retorno? A gente pode calcular ela da seguinte maneira, olha só. Vamos fazer aqui. Vou usar o vermelhinho. Não, vou usar o preto aqui. Repara que, analisando esse gráfico aqui, a gente tem esses dois triângulos aqui. Vê se vocês concordam. Tem esse triângulo e tem esse triângulo. Repara que esses dois triângulos aqui são semelhantes, porque têm os mesmos ângulos internos iguais, tá certo? Então, como todos os ângulos são iguais, eles são semelhantes, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Repara que esse lado aqui, proporcional a esse comprimento aqui, assim como esse lado aqui é proporcional, está para esse lado aqui. Ou seja, em números, a gente vai ter o seguinte, que, vamos tirar aqui, 15 menos a taxa de juros que a gente está procurando sobre esse valor aqui, certo? Que é de 38.963, 38.963,6. Repara que eu tirei o negativo porque eu estou trabalhando com distâncias aqui, certo? Isso tem que ser igual a essa distância aqui, que é I menos 8, dividido aqui por esse lado aqui, que é 59.835,6, certo? Então, aplicando uma regra de 3, calculando o valor desse I, a gente vai chegar a um valor de aproximadamente 12,24%, certo? Então, isso aqui, repara que é um valor estimado, tá certo? Da nossa TIR. Tá? Aí, o que tem que fazer agora? Eu vou pegar essa TIR aqui e vou substituir aqui na fórmula do nosso VPL, aqui no lugar do 0,15, tá certo? Para ver se o VPL dá algo próximo de zero, tá bom? Se não der, tem que repetir essa ideia novamente, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar e testar agora com essa taxa de juros de 12,24% ao ano e jogar aqui na equação do VPL, tá certo? Joguei aqui, obtive um valor já bem menor do que os valores obtidos anteriormente, certo? Mas ainda deu um valor negativo razoavelmente alto, de menos 3.289,24. Se você não tiver, né, satisfeito com essa taxa de juros, você repete o algoritmo que eu acabei de proceder. Repara, então, que
como esse valor aqui é negativo, tá certo? E o valor que a gente obteve aqui, quando a gente substitui a taxa de 8% ao ano, era um valor positivo, então, com certeza, a gente conclui que é a nossa TIR que a gente está procurando, vou colocar aqui, nossa TIR, ela é uma taxa que está entre 8% e 12,24%. Aí repito novamente o algoritmo e vou descobrir a taxa de juros mais aproximada do valor da TIR. Tá tudo bem? Então, procedendo de maneira iterativa, a gente vai chegar aqui num TIR, tá certo? De aproximadamente 12% ao ano nesse nosso investimento aqui. Tudo bem? Então, repara o seguinte, né, que nesse caso, se eu tiver uma taxa interna de retorno de 12% ao ano, tudo bem? E é maior que a nossa taxa TIMAR, que era de apenas 8%, então significa que vale a pena fazer o investimento nessa situação ali do loteamento. Tudo bem? Né? Repare que eu vou ter uma taxa de retorno maior do que se eu investir na taxa sem risco, vamos dizer assim. Por fim, o método de payback, que agora ele não vai se preocupar nem com o valor presente, nem com a taxa de juros. Ele vai se preocupar com o tempo que o investidor vai receber o valor investido. Tudo bem? Então, é essa a ideia do payback. Então, o payback avalia o tempo de recuperação do capital investido. Se o tempo de retorno do capital investido na alternativa de investimento analisada estiver dentro do estabelecido pela empresa, a alternativa será viável e aprovada. Caso contrário, será rejeitada. Mas aí você pode perguntar, como que é calculada esse prazo estabelecido pela empresa? Isso aqui é extremamente variável. Cada empresa, cada projeto, cada tipo de investimento vai ter vamos dizer assim, vai ter uma previsão de retorno variável, né? Então, isso aí vai depender muito de quem toma a decisão ali dentro da empresa, tá certo? Então, nos nossos exercícios, a gente vai supor que já tenha uma certa estimativa estabelecida pela empresa do tempo para o qual ela quer esse retorno no investimento. E, dado esse tempo estabelecido, a gente vai comparar modelos, né, formas diferentes de investimento para saber qual traz o retorno menor tempo possível. Tudo bem? Então, basicamente, é essa a ideia. Tá? Vamos ver um exemplo que fica mais claro qual que é a jogada. Tá? Uma empresa multinacional do setor de alimentos está analisando ali a viabilidade de projetos relacionados ao setor de distribuição de seus produtos ao mercado varejista. A empresa estabeleceu como política para investimento em seus planos no Brasil um payback de 5 anos. Então, a gente tem ali uma estimativa que essa empresa estabeleceu de 5 anos para que ela tenha ali o todo capital investido. Então, os projetos requerem investimentos em níveis diferentes, proporcionando benefícios distintos. Possuem vidas iguais, então ambos os projetos vão ter validade ali de 10 anos, certo? E valores residuais nulos, tá? A gente tem, vamos chamar aqui, ó, de projeto X e o projeto Y. Vamos analisar essa tabela aqui, ó. Aqui, projeto X, a gente tem um capital inicial esse projeto de R$335 mil. Já o projeto Y, a gente precisa de um investimento inicial de R$400 mil, certo?
Só que daí a gente vê aqui, ó, depois de passar um ano, o projeto X rendeu 30 mil, já o projeto Y rendeu 100 mil. No segundo ano, o projeto X rendeu mais 90 mil e o projeto Y rendeu mais 115 mil. E assim sucessivamente. Vai analisando aqui cada linha dessa tabela, né, que a gente vai ter quanto que o projeto X e o projeto Y renderam ao longo de cada ano. Tudo bem? Então, esse aí é o fluxo de caixa do nosso projeto, tá? De cada um dos projetos. E aí fica a pergunta, né? Qual desses dois projetos vai retornar o valor investido dentro desse prazo de 5 anos, tá? Ou se os dois ficarem dentro desse prazo de 5 anos, qual que é o mais rápido? Qual que me dá o retorno mais rápido, certo? Então, vamos analisar aqui a seguinte tabela, onde nós temos aqui, ó, o fluxo de caixa acumulado de cada um desses projetos. Vou dar a ideia geral aqui, ó, analisando essa nossa tabela. Repare o seguinte, após o primeiro ano, o fluxo acumulado do projeto X vai ser de menos 335 mil mais 30 mil que veio já de lucro desse projeto. Então, no acumulado, a gente vai ter ali 305 mil de dívida ainda, certo? Já no projeto Y, a gente, já no primeiro ano, teve um lucro de 100 mil reais, tá? Então, o acumulado para o projeto Y, já no primeiro ano, fica um valor de 315 mil reais. E assim a gente vai fazendo, né, somando sempre o valor de cada linha ao valor acumulado anteriormente. Certo? Dessa forma, a gente consegue criar essa tabela aqui. Olha só. Então, a gente tinha, no primeiro ano, os valores investidos em cada projeto. Tá? No primeiro ano, após um ano, na verdade, né, a gente vai ter o que a gente tinha investido, mais o lucro que o projeto X deu, obtendo ali ainda um residual negativo, né, de menos 305 mil reais. Já no projeto Y, a gente pega o capital inicial investido, o lucro do projeto Y no primeiro ano, a gente vai ter um residual aqui de 315 mil negativo. Já no segundo ano, eu vou pegar esse residual de 305 mil e somar ao lucro que o projeto X me deu no segundo ano, que foi de 90 mil, a soma desses dois valores vai me dar um residual de menos 215 mil reais. Já no projeto Y, a gente vai ter aqui 315 mil reais, o valor acumulado no primeiro ano, mais 115 mil, que foi o lucro no segundo ano, tendo um residual aí de menos 200 mil reais. Agora, nota um fato interessante. No terceiro ano, fazendo esse mesmo processo, a gente ainda vai ter um residual de menos 120 mil reais. Entretanto, o projeto Y, já no terceiro ano, contando o que ele tinha de residual, mais o lucro que ele deu de 200 mil, vai me dar um fluxo acumulado de zero. Ou seja, já no terceiro ano, o projeto Y já cobriu os seus custos investidos. Tudo bem? Então, repara que o projeto Y é um projeto viável, porque em menos de 5 anos, na verdade, 3 anos, eu já vou conseguir recuperar o capital investido. Mas repara que o projeto X, perdão, no quarto ano, vai me dar um residual também de zero, tá certo? Então, repara que o projeto X também é um projeto viável. Por quê? Porque numa quantidade de anos menor do que 5 anos, eu vou conseguir recuperar o capital investido, tá certo? Então, ambos os projetos são viáveis, tá? Só que daí fica a pergunta, então, qual dos dois projetos é melhor? Isso, fazendo a análise usando apenas o payback,
fica uma análise ainda débil, né? Uma análise ainda não completa. Por quê? Apesar do fluxo de caixa do projeto Y já resultar, né, na cobertura dos custos no terceiro ano, a gente vê que lá no final, lá no 10º ano, ele está rendendo só 300 mil reais. Agora, aqui no 10º ano, o projeto X está rendendo 515 mil reais. Isso ainda não diz muita coisa, mas repara que eu preciso de mais ferramentas para dizer qual dos dois projetos é melhor. Tudo bem? Porque apesar de esse daqui eu conseguir pagar minha dívida, recuperar o valor investido mais rápido, não quer dizer que ele seja o melhor investimento, certo? O melhor projeto, na verdade. Eu posso demorar um pouco mais, dentro ainda do meu payback, dentro no prazo de 5 anos, mas tenha aí um fluxo de caixa melhor do que o projeto Y, tá? Então, a gente precisa de mais ferramentas, além do payback, para poder tirar a conclusão de qual investimento é o melhor. Tudo bem? Então, isso eu queria que ficasse claro, tá? Usar apenas o payback não significa que você está escolhendo o melhor investimento. Está escolhendo o que vai te trazer o retorno investido mais rápido, mas não necessariamente é o melhor projeto, o melhor investimento. Tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, apesar de o projeto Y me dar o retorno mais rápido do que o projeto X, observe o seguinte. Suponha que a gente calcule aqui o VPL ao final do prazo de 10 anos para os dois projetos. Há uma TIMAR aqui, uma taxa mínima, tá certo? De 10% ao ano. Nessa situação, a gente pode concluir que o projeto X é melhor do que o Y. Por quê? Porque o seu valor presente líquido, o seu VPL, é maior do que o valor presente líquido do projeto Y, tá certo? De fato, se a gente usa aquela nossa formulazinha do valor presente líquido para o projeto X, que eu vou chamar de VPL X, a gente vai ter um valor aqui de R$ 167.428,28. Então, repara que pegando, né, ao longo desses 10 anos, trazendo a valor presente líquido, a gente vai ter esse valor aqui de valor presente líquido, certo? Já no projeto Y, que eu estou chamando aqui de VPL Y, a gente vai ter um retorno inferior, bem menor, inclusive, do que o do projeto X, que vai ser ali, nesse caso, de R$ 96.989,04. Tá? Então, como o VPL do projeto X é maior do que o VPL do projeto Y, quer dizer, então, que o projeto X é uma melhor opção do que o projeto Y. Tá certo? Beleza? Então, espero que tenha ficado claro essa parte aqui sobre o payback, tá? Que ele não é vamos dizer, uma métrica que você pode usar apenas ela para fazer a análise de investimento. É importante levar em consideração outros fatores, como, por exemplo, o VPL, certo? Beleza? Então, ó, como é que ficaria o fluxo de caixa acumulado, trazendo a valor presente, tá certo? Em cada um desses projetos, ó. Então, no primeiro ano, a gente tem os valores investidos, menos 335 mil, menos 415 mil, em cada um dos projetos. No primeiro ano, repara que a gente já vai ter uma quantidade menor, né, vamos dizer assim, do valor, né, do valor investido, vamos dizer, valores absolutos aqui, né, já menor que o projeto Y, tá certo? E assim sucessivamente. Vai comparando os valores obtidos em cada um dos projetos, da linha a linha, tá bom? Então, você vai reparar que, a partir aqui do 8º ano, o projeto X já passa a ter um VPL maior do que o projeto
Y, certo? E isso acontece também no 9º e no 10º ano. Tá? O projeto X aí, performando melhor do que o projeto Y nesse caso aí, tá bom? Beleza? Agora vamos falar um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto, né? Para que a gente vai falar agora de outro tópico que não é mais comparar investimentos, mas sim falar de sistemas para pagamentos de empréstimos, tá? Que são bastante comuns aí para quem investe, né? Para quem investe principalmente em rendas fixas, né? E entre outros tipos de empréstimos, sejam em bancos, né? Sejam em outras empresas relacionadas ali ao mercado financeiro, né? Então, vamos lá. Os empréstimos de capital realizados a juros compostos podem ser saldados de diferentes formas ou, de outra maneira, por diferentes métodos. E a gente vai ver 4 métodos aqui, certo? Cada método possui distintas formas de pagamento dos juros e de devolução do principal emprestado, né? O principal, lembrando aí que é a mesma coisa que o capital inicial, tá bom? Então, tem sistemas que tem métodos, né, que vão deixar, vamos dizer, a prestação constante, outros métodos vão deixar o juros constante, enfim, vai variar o que vai ser fixado, tá certo? E como cada sistema ou cada método vai performar na hora de o pagamento dos empréstimos, tá bom? Beleza, então vamos lá. A gente vai usar alguns valores de referência para a gente poder fazer algumas continhas e de maneira que fique mais claro, né, como que fica cada um dos sistemas, cada um dos métodos de pagamento de empréstimo, tá bom? Então, a gente vai apresentar ali 4 sistemas de pagamentos, 4 mais comuns. O primeiro deles vai ser o sistema americano, tá? Depois, o sistema francês, beleza? Depois, o sistema de amortização constante, famoso SAC, e o sistema de amortização misto, famoso SAM, tá? Para o desenvolvimento desses 4 sistemas, a gente vai usar esses 3 valores de referência, bom? E vamos ver como que vai ser a dinâmica de cada um desses sistemas na hora de fazer ali o pagamento dos empréstimos, tá? A gente vai pegar um valor inicial do empréstimo fixado ali de R$100.000. A gente vai deixar uma taxa de juros cobrada de 8% ao ano e a gente vai considerar um prazo desse empréstimo de 5 anos, tá bom? Então, para cada um dos sistemas, para cada um dos 4, a gente vai adotar esses valores aí, certo? E vamos ver como é que fica a dinâmica de cada um deles, tá? O primeiro que a gente vai ver é o sistema americano. Tá? O sistema americano talvez seja o mais simples, que entra justamente dentro daquilo que a professora Stephanie abordou na última aula, tá bom? Que basicamente vai seguir uma dinâmica de juros compostos, tá? Então, vamos imaginar aqui que a gente tenha o nosso saldo devedor, que é de R$100.000, dando já aquele valor fixado por nós mesmos, tá? E lembrando que a gente está submetendo a uma taxa de 8% ao ano, tá bom? Então, repara que, vamos analisar essa última coluna, que vai ser a mais importante, quando que vai ficar o saldo devedor após o pagamento, tá? Então, repara, no ano 0, a gente investiu os R$100.000. No primeiro ano, submetendo esse investimento a 8% ao ano, a gente vai obter aqui R$108.000, porque a gente vai ter ali R$8 de juros, mais o montante inicial, então vai dar um total aí de R$108.000, tudo bem? Agora, repara que a gente vai submeter no segundo ano os 8% ao ano, agora em cima desse valor aqui, o valor de R$108.000. Nesse caso, a gente vai obter aqui esse valor de R$116.640.
Novamente, vamos pegar esse valor de 16.640, submeter a taxa de 8% ao ano, vamos obter aqui R$ 125.971, e assim sucessivamente, tá certo? Lá no quinto ano, a gente vai ter um total aqui de R$ 146.932, perdão, R$ 146.932,81, certo? Sendo que a amortização principal, tá, que é a devolução do saldo devedor do nosso capital investido, é de R$ 100.000, e o restante é o que a gente obteve de juros, que são a diferença desses 146.932 para os R$ 100.000, que de R$ 46.932,81. E aí, esse valor volta agora, né, lá para o banco. Se você pegou os 100 mil emprestado, né, você vai ter que devolver esse valor para o banco, dizendo ali o saldo do devedor. Tudo bem? Repara que para obter cada um desses valores que a gente está vendo nessa coluna aqui do saldo do devedor, a gente está usando ali o valor, a fórmula, né, dos juros compostos, tá certo? Nada mais do que isso. Então, repare, por exemplo, no primeiro ano, né, a gente está submetendo o investimento numa taxa de 8%, vai obter justamente os 108 mil que aparece aqui. Lá no quinto ano, submetendo a essa mesma taxa, só que agora, com o tempo de 5 anos, a gente obtém 146 mil, que é esse valor que aparece nessa linha aqui, certo? Só que a gente tem também outra possibilidade, né, que é o pagamento dos juros periodicamente. E o principal apenas lá no final, certo? O pagamento do capital inicial investido só lá no final, como a gente vai observar ali nessa tabela. Então, esse é justamente a dinâmica que a gente tem quando a gente investe, por exemplo, lá no Tesouro IPCA, lá do governo federal. Então, a gente investe ali um valor e a gente vai... e lembrando que tem esse... Perdão. Quando a gente investe no Tesouro pré-fixado, com juros semestrais, tá certo? Então, um período, naquele caso, vão ser semestres, né? Mas esse período pode ser anos, pode ser meses, não importa, tá? Então, a cada período de tempo, seja mês, semestre, ano, não importa, a gente vai resgatando o valor dos juros. Então, essa aqui vai ser a ideia. Então, a gente começa ali com um saldo devedor de R$ 100 mil. No primeiro ano, a gente obtém R$ 108 mil, sendo que 8 mil são os juros, tá certo? A gente tem aqui a prestação, que é o valor pago, tá certo, ao banco, que a gente tem que pagar ali R$ 8 mil de juros. E repara que esse valor no saldo devedor permanece agora constante, porque a gente vai pagando ali R$ 8 mil de juros, certo? E na prestação aqui R$ 8 mil. Repara que sempre os juros rendido é a prestação paga, certo? Aí lá no final dos 5 anos, o que acontece? A gente vai fazer a amortização principal, restituir o valor principal, que é aquele valor que a gente obteve aqui no começo do empréstimo, mais os juros de R$ 8 mil, tá certo? Então, repare que o saldo do devedor, aqui nessa coluna, ele permanece constante, sempre igual a R$ 100 mil, porque os juros, apesar de ser juros compostos, eles sempre vão incidindo em cima de R$ 100 mil, a uma taxa de 8% ao ano, tá? Então, no primeiro ano, rendeu R$ 8 mil, você resgata esses R$ 8 mil. Os juros voltam a incidir sobre os R$ 100 mil novamente. No seu terceiro ano, a mesma coisa, e assim até o final do ciclo, tá bom? De investimento. O sistema francês talvez seja o sistema um pouco mais complicado dentro aqui desses que a gente vai apresentar, mas vamos com calma que a gente vai entender cada um deles, tá? Então, nesse sistema, as prestações pagas ao longo do período
de financiamento são iguais. Então, essa informação é bastante relevante. O que são constantes são as prestações pagas, certo? As prestações são constantes, tá? Isso significa que em cada prestação paga estão inseridos os juros do período e parte da amortização principal. As prestações são calculadas utilizando a expressão do valor presente, aquele que a gente acabou de falar anteriormente, né, do VPL, só que de uma série uniforme, onde cada um dos pagamentos, como as prestações pagas são constantes, né, cada um dos, olhando lá no fluxo de caixa, cada uma das entradas ali são constantes, tá certo? E a gente vai seguir aquela nossa formulazinha que a gente construiu lá no começo da nossa aula, tá bom? Já os juros são calculados tendo como referência o saldo devedor no final do período anterior ou também no início do período atual, né? Isso depende aí da referência, né? E a amortização principal é fazendo a diferença do valor da prestação com os juros no período, tá certo? Então, por enquanto, pode parecer um pouco abstrato aqui, mas repara que como essas prestações são constantes, tá? A gente vai fazer aqui o valor de cada um desses VPLs, tá certo? Que vai ali o valor das prestações, considerando o capital, ou X, né, que é constante ao longo do tempo, tá? E o N aqui é o período de tempo que o investimento é submetido, e o I aqui é a taxa de juros, tá? Então, primeiro eu faço esse cálculo. Qual é o investimento aqui, ou melhor, a fração que vai ser constante ao longo de todo o processo de investimento? Então, eu vou pegar aqueles 100 mil reais que eu dei empréstimo, a taxa de juros que a gente está considerando de 8%, num tempo aqui de 5 anos. Eu tenho que isolar esse X aqui para saber quanto que é cada uma dessas prestações que são tantas ao longo do nosso fluxo de caixa. Isolando o X, a gente obtém um X aqui, ou seja, um valor de prestação constante de R$ 5.045,65, tá certo? Então, esse valor aqui, pessoal, vai ser o valor constante que a gente vai colocar aqui nessa coluna de prestação. Repare que em todas as células dessa coluna, nós vamos ter justamente esse valor das prestações que são constantes, tá bom? Então, vamos lá. O saldo devedor é os 100 mil reais iniciais que a gente pegou emprestado, certo? Como ele está incidindo uma taxa de 8% ao ano, então, ao final do primeiro ano, eu vou obter aqui um valor de 108 mil reais, tá certo? Então, pensa aqui, ó, no ano zero, né, que é o ano que eu fiz o investimento, eu tinha um devedor de 100 mil reais. Incidiu 8% ao ano, eu passei a um saldo devedor de 108 mil reais aqui, certo? Só que repara que desses 108 mil reais aqui, 8 mil é juros. Tudo bem? E a nossa prestação, a gente acabou de calcular, ela é constante. Tá? Quando a gente faz a diferença da pressão pelos juros, a gente obtém aqui a amortização principal, certo? Que é justamente a diferença aqui da prestação pelos juros, tá? E daí, o que a gente faz? Essa amortização principal, ela vai, como o próprio nome diz, amortizar, vai abater no meu saldo devedor. Então, repara que se eu fizer 108 mil reais, que é o meu saldo devedor atual, e eu amortizo aqui 17 mil reais, eu vou ter um valor, um saldo devedor agora de 82.954,05, tá? E assim,
a gente vai procedendo sucessivamente. Repare que os 8% agora vão incidir nesse meu saldo devedor aqui, tá? Os 8% que vão incidir nesse valor. Passa mais um ano, eu vou ter R$ 89.590,07, certo? Só que a diferença entre esse 89.590 para o 82.954 é justamente os juros que aparece aqui, de 6.636,35. Lembrando, a minha prestação é constante, então a diferença dos 25 para os juros, ou seja, a diferença entre a prestação e os juros é justamente a amortização, que nesse caso foi de R$ 18.409,30. Beleza? Aí eu vou pegar esse valor, amortizar, ou seja, abater do meu saldo devedor, e eu vou obter o valor aqui de R$ 64.595,05. Lembrando que esse valor foi obtido fazendo a diferença do 89 mil, que é o meu saldo devedor, com essa amortização de 18 mil aqui, tá certo? E assim eu vou procedendo ao longo do tempo, tá bom? Até zerar o meu saldo devedor, até quitar o meu empréstimo, tá certo? Então, esse que é a jogada ali do sistema francês, onde você tem as prestações ali constantes, certo? E o que vai variar vão ser as amortizações e também os juros, uma vez que os juros vão incidir sobre valores diferentes de saldos devedores em cada período de tempo, tá? Beleza? Vamos ver aqui o penúltimo sistema de amortização, que é o SAC, Sistema de Amortização Constante. Repara que, como o próprio nome diz, quem é constante agora não vai ser a prestação, mas sim a amortização, tá? Então, nesse sistema, também conhecido como SAC, a amortização principal é constante. Esse é o principal diferencial desse sistema, tá certo? Ao longo do período da operação, do empréstimo, no caso, né? O cálculo da amortização é feito simples, né? Divide o valor principal, é aquele R$100 que a gente está usando, pelo número de parcelas, pelo número de tempo, número de períodos de tempo que a gente vai deixar esse empréstimo, né? No caso, é de 5 anos, tá? Os juros, semelhantemente aos outros sistemas, são calculados sobre o saldo do início do período. E as prestações são calculadas somando a amortização com os juros do período, tá certo? Então, eu coloquei aqui a formulazinha A igual a X sobre N, certo? Onde o A aqui é a amortização, o X aqui é aquele meu valor principal, que nós estamos usando um valor de referência ali de R$100 mil, e esse N que aparece aqui é o período de tempo de 5 anos. Então, nesse nosso caso do exemplo lá, a nossa amortização vai ser de R$100 mil dividido em 5 anos, que vai dar R$20 mil. Essa vai ser a amortização constante desse nosso empréstimo, tá certo? Esse valor aqui, repare que está sendo imputado, colocado, nessa coluna de amortização principal, para que todos os valores aqui são de R$20 mil. Por isso, amortização constante, certo? Agora vamos ver a dinâmica desse sistema. A gente tem lá o valor emprestado, saldo devedor ali de R$100 mil. No primeiro ano, como a gente está usando ali, está incidindo, né, uma taxa de 8% ao ano, novamente, no primeiro ano a gente vai ter um saldo devedor de R$108 mil, tá certo? Sendo que 8 mil é juros, tá certo? E a nossa amortização principal é constante de 20 mil. Quando somo a amortização mais os juros, eu vou ter aqui o valor da prestação que eu tenho que pagar, tá certo? R$28 mil. Então, é dessa forma que a gente vai montando essa tabela. Lembrando também que, fazendo a diferença aqui, né, do saldo devedor para a prestação que eu acabei de pagar,
eu vou ter um valor aqui de saldo devedor após o pagamento de R$80 mil, certo? 108 mil menos 28 mil, tá certo? No segundo ano, olhando a segunda linha, terceira linha aqui, na verdade, a gente vai ter agora, ó, esses 80 mil vão incidir 8% ao ano, tá certo? Eu vou obter aqui R$ 86.400, sendo que R$ 6.400 são juros, a amortização é constante, somando essa amortização de 20 mil com 6.400 de juros, eu vou obter o valor da minha prestação que eu tenho que pagar, que é de R$ 26.400, certo? Fazendo novamente a diferença do saldo devedor para a prestação que eu acabei de pagar, eu vou ter aqui o valor de R$ 60 de saldo devedor depois de efetuar o pagamento da prestação, certo? E assim, sucessivamente, em cada um dos períodos de tempo, sendo que aqui no final eu vou ter conseguido quitar, após 5 anos, o meu investimento, certo? Então, essa é a dinâmica. O sistema de amortização constante, como o próprio nome diz, tem a amortização constante, variando então a prestação e os juros, tá certo? Por fim, a gente vai ter aqui o sistema de amortização misto, que basicamente vai ser uma média, né, uma média aritmética entre o SAC, que é o sistema de amortização constante, com o sistema francês, tá bom? Então, ó, vamos ver como é que ficaria a dinâmica do sistema de amortização misto, que a gente vai chamar de SAM. Então, ele é uma mescla entre o sistema de pagamentos iguais, que é o sistema francês, e o sistema de amortização constante. Então, como que a prestação é calculada nesse caso? Ó, ela é calculada pela média aritmética das respectivas prestações do sistema francês e do sistema de amortização constante, tá bom? Então, como a gente já tinha calculado a prestação lá no sistema francês, a gente obteve na tabela anterior aqui o valor das prestações do sistema de amortização constante, basta agora eu cá, nessa nova coluna aqui, que é a prestação do sistema de amortização mista, a média aritmética da prestação do sistema francês com a prestação do SAC, certo? O que é a média aritmética? Nada é do que eu somar os dois valores e dividir por 2. Só isso. Somei os dois e dividir por 2, eu vou obter aqui justamente a prestação do sistema de amortização misto, que é o valor que eu tenho que pagar em cada ano do meu empréstimo, tá bom? No segundo ano, é a soma do francês com do SAC, tiro a média, obtenho aqui o valor de 25.722,83. E assim, eu vou fazendo em cada um dos anos, tá certo? Até eu chegar aqui no meu último ano, que eu vou pagar 23.322,83 e eu vou quitar o meu empréstimo, tá certo? O meu saldo devedor ali é zero nesse caso, tá bom? Então, o sistema de amortização mista é isso, é a média aritmética entre, quer dizer, como que eu calculo a prestação, né, nesse sistema de amortização misto? É eu fazer a média aritmética da prestação do SAC com a prestação do sistema francês. Só isso. Beleza? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, estou à disposição, mas por hoje é isso a nossa aula. Beleza? Se tiver algum comentário, alguma coisa? Beleza? Acho que se alguém tiver nenhum comentário, nenhuma dúvida, eu vou parar aqui a gravação. Obrigadão, Stephanie. Obrigadão. Parar aqui.